nós vamos falar do nosso satélite da Lua. Por que o evento mais violento da história geológica continua sendo o maior mistério da ciência planetária? Lembrando que você estudando comigo, isso aqui é muito discutido lá. A grande questão aqui, o grande ponto aqui é o seguinte: como que a Lua se formou? Muito provavelmente, né, todo isso já é meio que um consenso entre os cientistas, foi um grande impacto que fez a Lua se formar. Temos algumas dúvidas sobre o impacto. Será que foi impacto direto? Foi impacto de raspão? Será que foi um objeto do tamanho de Mercúrio? Será que foi um objeto do tamanho de Marte? Tudo isso geram resultados diferentes no final do processo. E tem um ponto muito interessante. Quando a gente analisa quimicamente, a Lua e a Terra são muito parecidas. Mas se a Terra colidiu com um objeto que veio de outra região do sistema solar, esse objeto era para ser quimicamente diferente. Então, não era para ser tão igual assim a Terra e a Lua. Mas é. Por que isso acontece? Ninguém sabe. Beleza? Mas nós vamos conversar aqui um pouco com vocês. Então, a Apollo 17, quando saiu lá da Lua, ela trouxe uma rocha muito importante, que nós vamos falar dela aqui. É conhecida como rocha Gênesis, e tá aí, né? Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, todos os modelos que se faz, eles concordam com isso, tá? Que a Terra primordial, ela foi atingida por um corpo planetário, apelidado de Theia, e esse impacto não apenas criou a Lua, mas reiniciou a história geológica do nosso planeta. Sabe o grande reset que o pessoal fala aí? Esse grande reset já aconteceu na Terra há 4,5 bilhões de anos atrás. Isso é muito legal de ser falado e reiniciou muitas coisas. Lembrando que, eu falei lá naquele debate, né, que existem pedaços de Theia no interior da Terra. Eu vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, para falar que eu não estou maluco, entendeu? Existem pedaços de Theia in the Earth Mantle. Então, é muito legal isso aqui, tá? Que o pessoal fica falando, né, que eu fico mentindo o tempo todo, né? Mas não é verdade, tá? Porque sim, existem pedaços de Theia dissolvidos no interior do planeta Terra. Vamos ver se vai dar certo aqui de eu achar o que eu vou mostrar para vocês. Mas tomara que dê sim. São esses pedaços aí de Theia que formam uma anomalia no manto do nosso planeta, tá? Para o pessoal ter essa noção. E então é isso aqui, ó. Só rapidinho, interrompendo aqui, né? Mas isso aqui é um vídeo para você guardar aí no coração, né? Então tá aqui, né? Esse aqui é um artigo que saiu na Nature, ó, Moon Forming Impactor as a Source of Earth's Basal Mantle Anomalies. Ou seja, as anomalias basais do manto da Terra são criadas aí pelo objeto que impactou. Então é isso aqui, ó. Theia veio, bateu na Terra, isso aqui numa batida meio de raspão, e a Terra, ela era uma prototerra, né? Ela era todo magma e tudo mais. E ficaram aqui pedaços de Theia, que hoje eles criam o que a gente chama de uma província de baixa velocidade de propagação de ondas. E ao estudar tudo isso aqui, ó, essas baixas aqui velocidades aqui, ó, os pesquisadores chegaram à conclusão de que isso aqui teria muito a ver, tá? A característica dela e tudo mais, com o objeto que formou a Lua com Theia. Então tá aí, ó. Então existem artigos e mais artigos, esse aqui não é o único artigo, tá? Que fala sobre isso, sobre pedaços de Theia no interior da Terra, mas existem outros também. Então essa análise dessas províncias de baixa velocidade nos levam a isso. As famosas blobs, né? Os blobs do manto, eles continuam sendo um mistério também, tá? Mas isso é muito legal porque ele nos leva a mostrar que realmente foi um impacto que formou, né? Foi um impacto que formou aí a Lua, tá? Isso, como eu falei, já é um negócio resolvido e não temos nenhum problema quanto a isso. O problema não está com isso, tá? O problema está com a questão química da parada. Eu tô achando aqui, ó, eu acho que é aqui que vai ter um negócio bem legal, vamos ver. Para mostrar para vocês.
Porque isso é um ponto muito importante, né? Muita gente fala que eu sou um maluco, né? Mas não sou não. Sou não, hein? Deixa eu ver se esse artiguinho aqui tá melhor, mostrando melhor o que eu... São estudos, né? Então tá aqui, ó, estudos feitos, como eu falei lá naquele debate, usando tomografia sísmica, tá? Então tá aí, ó, através da tomografia sísmica, aliás, uma prova aí também que a Terra é redonda, né? Que a Terra é redonda que não tem 6.000 anos. O bom de estudar geologia, pessoal, é isso, tá? Porque você prova aí muitas e muitas coisas, tá? Muitas e muitas coisas. Então é isso aqui, ó. Essas zonas aqui são zonas de baixa velocidade, que a gente chama, e seriam causadas por teia. Então você tem pedaços, ó, que legal aí, ó. Se você tem pedaços de teia espalhados aí no manto do nosso planeta Terra, o que é realmente sensacional. Então fica aí para vocês, como eu tinha dito, beleza? Então isso aqui não é um grande problema, tá? Muito provavelmente aconteceu isso, né? Foi um impacto meio que angular de raspão, como eu mostrei nos artigos ali para vocês. Teve a separação, né? Criou-se um anel de detrito em volta da Terra. Esse detrito ele acabou se aglutinando e por fim formando a Lua, beleza? Existem aí, né? Vamos dizer lá, quem era Teia? Então existem dois grandes cenários a serem analisados. Um deles é o cenário em que ela seria um proto-Mercúrio, um objeto do tamanho de Mercúrio, tá? A Terra já estava quase totalmente formada, o impacto foi em alta velocidade com um ângulo acentuado, tá? E a formação lunar feita dos detritos externos de Teia. Um outro cenário é que foi uma meia-terra, ou seja, algo do tamanho de Marte, tá? A Terra não estava totalmente ainda consolidada, tá? Esse foi um esmagamento lento, né, para completar a massa atual e foi feita de uma mistura completa de terra e teia, tá? Aí os astronautas da NASA trouxeram para a Terra uma amostra lunar. A amostra chama-se rocha Gênesis. Por que ela tem esse nome? Porque é a rocha que conta a história do sistema solar. Ao analisar essa rocha aqui, que essa rocha foi tirada da superfície da Lua, certo? Os geólogos descobriram ali um negócio chamado plagioclásio, tá? Que é esse mineral branco. Por isso que a Lua é branca. A Lua tem essa coloração, né? Ela tem essa tonalidade esbranquiçada por conta do plagioclásio, tá? Quando eles analisaram plagioclásio, quando eles analisaram ali o plagioclásio e descobriram o plagioclásio, aí veio o grande sacada, que é o seguinte: para você ter o plagioclásio, a gente sabe que você tem que ter um grande oceano de magma e o plagioclásio ele vai aos poucos resfriando até que ele se consolida na superfície da Lua, tá? Então é isso que acontece. É isso aqui, ó. O pessoal chama de elevador de plagioclásio. Então ele tá aqui, ó, o magma tá lá, os cristais de plagioclásio eles vêm subindo aqui, como eles são mais leves, eles vão flutuando dentro do magma até que eles se acumulam na superfície e forma como se fosse o teto do oceano de magma da Lua. Isso é muito interessante, tá? Do que acontece com a Lua. E aí vem a grande questão, né? Quando a gente pega todos os modelos, né, as simulações, elas exigem que a maior parte da Lua seja composta por rochas de teia, um corpo alienígena com composição química diferente da Terra. Porém, quando a gente estuda as amostras da missão Apollo, por exemplo, a gente descobre que a química não bate, que elas são muito parecidas com a Terra. Então, o que acontece? Não sabemos. Um cidadão chamado Wim van Vesteren, tá? Da Universidade de Amsterdã, ele é o único laboratório no mundo capaz de fazer esse tipo de estudo aqui. Ele tem um equipamento, uma câmera de alta pressão, que ele consegue viajar no tempo e reproduzir as condições da Lua naquele momento lá. Isso é muito legal. Por quê? Porque ele consegue fazer nesse equipamento aqui a temperatura chegar a 1.700 graus Celsius e a pressão a 250.000 atm. Com isso, ele reproduz as condições iniciais da Lua, tá? Ele reproduz as condições iniciais da Lua. Quando ele fez isso, ele mostrou como que o plagioclásio é formado, ou seja, como que a Lua tem essa coloração branca, mas ele não conseguiu responder o seguinte: por que que a Lua e a Terra
são muito, muito parecidas quimicamente, tá? Então, assim, uma das ideias, né, é essa aí de que Theia tenha sido muito maior do que a gente pensava, tá? E se Theia foi muito maior do que a gente pensava, o que que acontece? Parcialmente o problema estaria resolvido, tá? Porque quanto maior Theia, mais material da própria Terra seria ejetado para formar a Lua. Ou seja, a gente teria mais terra lá na Lua. Ou seja, menos discrepância química entre os dois objetos. Então pode ser que o objeto que formou a Lua foi muito maior e levou, né, muito mais terra para fora, e essa terra formou a Lua se igualando. O problema é que os números, né, quando você faz as contas, ainda não batem perfeitamente. Então deve ter alguma coisa aí no meio. Então é o seguinte, quando você olhar para a Lua, quando os astronautas pisam na Lua, eles estão, na verdade, pisando num teto de um oceano de magma. E fora isso, existem ainda grandes incertezas sobre a formação da Lua. Não o mecanismo em si que formou a Lua. Isso é para deixar bem claro, tá? Não existe hoje dúvida sobre o mecanismo que formou a Lua. Mostrei aqui para vocês em vários artigos que pedaços de Theia estão no manto, que pedaços de Theia estão no manto da Terra. Então não existe dúvida nenhuma. A dúvida é o tamanho desse objeto e como que foi esse impacto. Provavelmente, pela diferença química, deve ter sido pela semelhança química no caso, deve ter sido um objeto muito maior do que a gente pensa, porque quando ele bate na Terra, ele leva muito mais terra para fora, e essa terra que foi ejetada acaba formando a Lua, e aí a gente teria, então, a semelhança química entre a Terra e a Lua. Mas é desse jeito? Não sabemos. Será que é assim? Como que é? Não sabemos. Vamos continuar estudando, porque é disso que vive a ciência, de tentar estudar, de tentar entender tudo que acontece no nosso universo em lugares muito mais próximos, como no caso aqui, a Terra e Theia. Beleza? Muito bem, então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV.